ainda muito preocupado também, claro, com a saúde da população, ele vem frisando, e é algo que eu tenho acompanhado, apesar, eu sou funcionária do Estado, mas não sou da Secretaria de Saúde, mas eu tenho acompanhado, sim, a quantidade de ações que têm sido feitas para que as pessoas elas entendam que a vacinação ela é imprescindível. Mas ainda tem muitas pessoas que não querem se vacinar. Gente, eu conheço pessoas que nunca tomou nenhuma dose, porque a cabecinha ainda é muito fechada, porque acham que a vacina ela vai prejudicar, porque não morreu ou porque não pegou Covid, diz assim, eu não peguei, estou viva, não vacinei. Só que o que acontece é que ainda existem, sim, casos de Covid acontecendo aqui no Maranhão, aqui em São Luís, né? E semana passada faleceu uma tia minha, uma tia de 2º grau. Ela faleceu, não foi aqui no Maranhão, mas foi aqui no Nordeste. Eu acho que foi na região do Piauí, se eu não estou enganada, não lembro o nome da cidade. E foi de Covid, sim. Então, assim, a gente sabe que os números eles só fizeram diminuir. Isso não quer dizer que as pessoas ainda não possam ser contaminadas. A gente também vê o número... Eu tenho uma vizinha que ela é enfermeira, né? Ela disse que ela trabalha no hospital e no setor de cardiologia. Acho que semana passada a UTI estava colapsada e ela não foi para... Então, não precisou nem ela explicar. Entendeu? Pois é. Não então, isso a gente precisa ficar consciente de que nós, se a gente fizer, cada um fizer a sua parte, a gente vai ter, sim, um resultado muito melhor. Infelizmente, como a Maria Dark fala, existem muitas pessoas que são ainda irresponsáveis, mas isso sempre foi, sempre aconteceu. E, infelizmente, muitas pessoas que não tinham nada a ver com essa irresponsabilidade acabaram adquirindo a doença, acabaram falecendo, e o que a gente tem mais a fazer é cada um fazer a sua parte. E aí, fazendo cada um a sua parte, a gente também tem que cuidar do nosso sistema imunológico, né? E nada melhor do que cuidar do sistema imunológico é fazendo o quê? Uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, prática de atividade física regular, desde que seja dentro da sua limitação. Cada pessoa tem uma limitação. A Maria Dark, ela já é assim, super, ultra, mega, né? Mas isso não foi do dia para a noite, né, Maria Dark? Começou devagarzinho, começou fazendo uma atividade... Não, isso foi, eu tinha meus 20, 19 anos, eu comecei a trabalhar mesmo aí com carteira assinada. Antes disso, eu já sentia uma dor de cabeça terrível. Quando eu tinha meus 27 anos, eu fui para a Alemanha porque minha irmã se mudou. Eu já fui com essa dor de cabeça, não sabia de nada. Lá eu consultei o médico, disse que era coluna. Voltei. Quando eu voltei, um dia eu fui no Socorrão 2, o médico, tu tá hipertensa? Não sabia nem o que era isso, nada. Eu disse, não. Aí minha pressão estava 20 praticamente. Aí olha, eu não sei como eu não morri. Aí ele só procura um médico imediatamente. A dor de cabeça era só aqui, e aqui assim na cabeça, e aquela coisa, e aquele frio. Só isso. Nunca tinha ido tomado remédio, eu tomava Anador. Uma passava, pronto. Era a dor de cabeça que fechava os olhos. Eu disse, tu procura um médico. Imediatamente que eu fui no sábado. Aí pronto. Aí o médico passou, foi 2 anos para tentar conseguir uma medicação para baixar essa pressão, que ele já estava preocupado. Eu comia desesperadamente 1 quilo. O que ele me disse era só no quilo. Se não fosse 1 quilo, eu não estava satisfeita. Que vendia, nesse tempo vendia 1 quilo. Aí ele disse, olha, tu tem que comer aí, assim, só isso aqui. Aí um dia eu fui com uma amiga, logo eu tive que pagar plano de saúde, ela foi no restaurante comigo, botou salada, feijão, um pouquinho de arroz e citou comida. Eu paguei, chorei e não comi, porque eu disse, aquilo ali não era comida para mim, mas aí, claro, quem tu come desespero, aí a partir do momento que ele disse, ó, é assim, ou tu vai para terra do pé junto, ou eu te interno.
Aí, mas isso não demorou, foi questão de semana, não demorou muito, eu digo, quer saber depois, né? Saúde. Voltei de novo para levar os exames, ele disse, tu tem que fazer atividade, tu tem que fazer isso, eu digo, doutor, eu não tenho, morava no Turu e trabalhava na Vila Embratel, olha a distância, digo, eu não tenho tempo, o que ele me disse? Disse, olha, o tempo quem faz é você, o tempo quem faz é você, tu vai escolher. Doutora, passei a comer, passei a viajar, até hoje não posso ver um avião, não estou viajando porque... Mas tem que ser assim, a gente diz, se eu já tivesse feito isso, quando acontece o pior, se eu já tivesse feito há mais tempo e não sei o quê, aí com isso, pronto, aí era hidroginástica ali no cassino, as caminhadas, aí daí eu não parei mais. Pronto, aí a gente tem que fazer, não é? Daí e aí, a gente como eu venho dizendo, aqui vamos dar aqui as boas-vindas à Hortência. A Hortência também está com a gente aqui, assistindo a aula com a gente. Bom dia, Hortência. Bom dia, na verdade, toda a coordenação da UNIT, que também nos dá a honra, está desligada, Hortência, nos dá a honra de participar da nossa aula, nos acompanha. Um beijo, amamos você. Bom, e aí, como a Maria Dark falou, isso não foi algo que chegou do dia para a noite, né? Não foi algo do dia para a noite, foi algo que já vem um tempo e, infelizmente, foi a partir de um problema de saúde que também nem sabia, né? Então, mas graças a Deus... Rapidinho, doutora. Além disso, me apareceu mioma, me apareceu nódulo no seio, e foi tudo assim, uma coisa, uma em cima da outra. E gastrite, não sei o que, tudo com it e sinusite. É de que desesperação? Onde eu todos vi... os ites são todas as inflamações, né? Arrumei minha mala de quer saber do vai olha, fui 2 meses de férias para a Espanha, aí voltei, fiz a esterectomia de mioma com 7 meses, quer saber de uma coisa, eu não vou ficar louca que me acaba de trabalhar, que eu ainda estava com 30 e poucos anos, arrumei minha mala para passar. Professora, trabalhei para desfrutar e para cuidar da minha saúde, eu não fui para arrumar marido, não sei o que, trabalhei ali, ainda peguei minha nacionalidade e pronto. É que as pessoas têm uma mania de dizer, não, porque tu é rica, não, o meu mínimo eu vou em qualquer lugar, basta eu ser, não vai passar fome porque eu quero comprar, eu não tenho carro, porque isso não tem nem marido, porque isso, cada um com sua opinião, cada um que sabe como ver, eu da minha liberdade, porque para mim, e vir onde eu quisesse, ninguém está se importando com a minha vida. Eu sempre gostei de trabalhar e ter ali, pronto, e vou aonde eu quero ser. O importante é que eu digo, é minha casa, para quando eu for para tal lugar e voltar, eu ter minha casa e minha cama para não dizer, mas tu só vem viajando, como muita gente me diz, eu digo, claro, você também pode viajar, eu digo, eu vou, quando eu volto, eu tenho minha casinha para na minha cama e botar minha cabeça, e na hora que eu quiser levantar, pegar meu... Pois vamos lá, então. Eu tenho um filho de 34 anos. Um filho de 34 anos, mas cada qual com a sua independência, cada um vai onde quer e vive como quer, cada um vive para si. Eu vou me preocupar com... Mas é isso. Vamos lá, então, gente. Quem é que tem seus exames aí? Quem é que lembrou? Quem é que correu rapidinho, pegou lá o seu resultado de exame? Quem é que já tem? Dona Ana Luísa, a senhora... conseguiu encontrar aí o exame onde tem triglicerídeo? Ligue o seu microfone, dona Ana Luísa. E mais também, quem conseguiu? Está desligado, dona Ana Luísa, seu microfone. Eu não trouxe mesmo, porque meus exames são antigos. Aí eu quero fazer um mais recente para poder lhe mostrar. Ótimo, ótimo. Dona Ana Luísa, seu microfone. Continua desligado o seu microfone, dona Ana Luísa. Alguém mais trouxe, ou melhor, trouxe é ótimo. Mas trouxe mesmo, né? Trouxe para o nosso encontro. Mas enquanto as pessoas estão procurando, enquanto a dona Ana Luísa está tentando ligar seu microfone, vamos conversar aqui. Quando a gente conversou na segunda-feira sobre o risco que cada um de nós corre, se o triglicerídeo tiver aumentado, isso é muito sério. Isso, eu vou conversar, inclusive, com o Dr. Rones, para que a gente possa vir fazer uma aula um pouco mais interativa e que a gente possa estar tratando do mesmo assunto. Por quê? Porque o triglicerídeo,
comparado com o LDL, eu vou trazer o teu exemplo aqui, Maria Dark, tá? Sobre o exame que ela passou para a gente na segunda-feira. O triglicerídeo dela, excelente, lindo, um resultado maravilhoso. E ela aparece com o LDL, que também está bom, mas está ainda um pouquinho alterado. Ele não está ainda dentro do que a gente diz assim, é um LDL que seja lindo. Não é. E ela é uma pessoa que ela tem uma rotina de vida, uma rotina alimentar, uma rotina de atividade física maravilhosa. E aí, às vezes, você pode pensar que assim, poxa, nossa, eu não faço, eu sou sedentária, e eu também tenho ela, que é uma pessoa que já faz tudo isso, não tem, eu nunca vou conseguir. E não é, gente, não é assim. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer um exame, e eu sempre gosto de falar isso, quando você vai fazer um exame laboratorial, tenha muito cuidado com o período que você ficou de jejum, muito cuidado com o seu emocional, porque se o emocional estiver abalado, resulta, sim, numa alteração de resultado de exame laboratorial. Gente, aconteceu comigo. Eu, estando em jejum tranquilo, com o meu emocional abalado, isso já tem uns 4 anos atrás, eu acho, não lembro, eu só sei que eu não estava bem, não tive uma noite bem dormida. Quando eu fui fazer os exames laboratoriais, eu recebi o meu resultado de glicemia de 144. Eu quase enlouqueço, porque eu sempre tive uma glicemia até mais baixa, sempre ali no regular, né? Mas sempre abaixo do que é o limite máximo. E aí eu quase surtei nessa hora, quando eu vi que tinha uma glicemia que estava alterada. E aí eu fui, consultei com o médico, e ele veio, graças a Deus, eu tive uma sorte muito grande, uma bênção muito grande de ter consultado com um médico que seja sensível, porque, infelizmente, a gente não tem essa sorte, eu digo que é sorte mesmo, ou bênção, de, às vezes, você vai no consultório médico e eles já estão ali conferindo a quantidade de pacientes e eles nem olham na tua cara. Às vezes, ele mal pega o resultado do exame, eles já vão falando qualquer coisa, ele não investiga a tua vida. E, graças a Deus, nesse dia, o médico que estava conversando comigo, ele perguntou, no dia, você lembra do dia que você foi fazer o exame? Como é que você estava? Eu disse, lembro. Você dormiu bem? Parece assim que ele tinha uma bola de cristal e estava lendo aquilo que tinha acontecido comigo. Eu falei, não, doutor, eu não estava bem, eu passei uma noite em claro. Ele falou, então, esses resultados todos que você me trouxe não valem. Você vai repetir todos novamente. Entendeu? Então, assim, quando eu refiz, estava tudo normal. Então, esse é um caso de a parte emocional ter influenciado no resultado. Pode ter acontecido com Maria Dark, pode ter acontecido lá no resultado do LDL, porque o que eu digo para vocês? Hormônios, eles estão intimamente ligados com colesterol. Se eu tenho uma alteração hormonal, eu posso ter, sim, um resultado maquiado dos meus exames laboratoriais. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado. Às vezes você fica... você vai fazer um exame, principalmente esses exames que vão detectar como é que está a questão alimentar, vamos dizer assim, nutritiva, nutricional. Quando você vai ver colesterol, quando você vai ver glicemia, quando você vai ver sódio, potássio, tudo isso aí que é o reflexo, a vitamina A, tudo isso é reflexo principalmente da nossa alimentação. E aí, se você passa um jejum uma das 12 horas ou das 14 horas, nem faça mais o exame. Isso eu sempre gosto de falar para quem for. E às vezes o que acontece? Muitas pessoas, principalmente os idosos, vai fazer um exame amanhã, o que ele faz hoje?
só come até 7 horas da noite, né? Quando é no dia seguinte, ele vai para o laboratório e só é coletado o sangue 10 horas da manhã. Já passou de 14 horas em jejum, não passou? Esse resultado vai ser um resultado fiel? Não vai ser. Não vai ser. Então, ainda tem pior. Tem idosos que só comem até 6 horas para no outro dia fazer o exame. Não tem nada a ver com o horário que você acorda, não tem nada a ver com o horário que você deixou ou se alimentou. Tem a questão do jejum. Se você passar mais de 14 horas para fazer um exame laboratorial, pode dar alteração, sim, porque muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, não depende da gente chegar no laboratório e estar lá esperando, né? O que acontece geralmente é ter uma coleta e você ter que esperar muito tempo. Então, respeitar o horário do jejum para fazer um exame laboratorial é extremamente importante. Não somente da questão de não se alimentar, porque, claro, se você entrou em jejum... Outra coisa, gente, quando você vai fazer um exame laboratorial, você pode beber água, tá? A água não vai influenciar em nada. Tem muita gente que vai fazer um exame laboratorial e não bebe água. Por exemplo... Eu não sabia disso. Pode beber água. Eu bebo água e tomo os meus remédios. Aí, quando chega lá, eu tomei, eu ainda não dou uma hora. Mas, Maria Dark, muitas pessoas não têm essa mesma consciência, muitas pessoas não têm esse esclarecimento de que não tem problema de tomar sua medicação, não, a não ser que existem exames que você precisa ficar, por exemplo, 2 horas sem ingerir água. Mas quando isso vai acontecer, antes de você fazer o exame, você é orientado no laboratório. Certo? Mas essa medicação, professor, essa medicação não dá uma alteração no resultado? Não entendi, Marisa. Mas você tem que falar para o médico, né? Tem que falar para o médico qual tipo de remédio você está tomando. Porque ele sempre pergunta, você toma algum medicamento? Justamente ele anota para saber, não é? Para saber se der alteração por causa da medicação. Porque eu sempre fui curiosa com os médicos, né? E sempre perguntei, por isso que eu digo, eu tive um médico cardiologista. Aí que ele me disse, mãe, ele sempre sentava, a gente passava assim como se estivesse conversando na praça, e nem se importava. Porque você também tem que perguntar. Mas, Maria Dark, infelizmente, tu é 1 em 1000 que faz isso. A maioria, até porque os médicos, eles não dão abertura. Às vezes, quando você quer conversar, às vezes, quando você quer instigar, ele já está te mandando embora da sala, não é, gente? Mas sabe o que eu faço? Quando eu chego, eu vejo que ele já estou com aquela conversinha, a primeira coisa que eu começo é sorrir. Eles pensam logo que eu estou doida. Aí eu começo a puxar a conversa, entendeu? E daí a conversa vai, não sabe, entendeu? Dá um pouco, você está com a cara feia, você está passando, não, tá ali, cada um. Tem médico, eu médico que também não deixa, tem médico que realmente ele diz assim, vamos, então come. Isso funciona quanto é médico. Eu fala, também Anete. Assim. Oi, Anete, fala aí. Eu estou dizendo que essa modalidade aí que a do Carmo adota, não é todo médico que lhe aceita, você seja ele. Na verdade, ele lhe trata até mal. Na verdade, isso mesmo, na verdade, eles chegam a ser deselegantes, às vezes eles chegam a ser educados mesmo, de você não ter condições de conversar. Mas, assim, quando acontecer essas situações, e que vocês principalmente tiverem que fazer exames, vocês tentem procurar o laboratório antes de fazer o exame para fazer esses questionamentos. Olha, eu estou em jejum de tantas horas, eu tomei a minha medicação ou eu não tomei a medicação. Porque tem um fator importante, por exemplo, quando você é uma pessoa hipertensa, tá? E você vai fazer um exame laboratorial, é importante que você tenha tomado a sua medicação, porque se a sua pressão estiver desregulada no momento que você estiver fazendo a coleta do exame, ela vai dar alteração. Porque o que quer dizer hipertensão arterial? É a pressão que o sangue faz dentro da artéria. Então, se está havendo essa pressão dentro da corrente sanguínea, né, ali o sangue está sendo pressionado, ou o sangue dentro da artéria está pressionando esse sangue,
obviamente que vai haver uma alteração, não é isso? Então, é importante essas dicas que a gente está falando, estou falando até por própria experiência própria, e para que vocês também possam ter esse conhecimento. Agora, se vocês tomam aí uma dica, vitaminas que a gente toma, aí não sei nem se vocês sabem disso. As vitaminas, complexo vitamínico, seja lá qual for a vitamina, ômega 3, vitamina A, vitamina D, devem ser consumidas junto com a refeição. Vitaminas, elas são absorvidas quando você está se alimentando. Então, se você tem o costume, vamos imaginar, de tomar sua vitamina D ou sua vitamina C de manhã, em jejum, já está fazendo errado. Aí sim, ela daria uma alteração lá no seu resultado do seu exame laboratorial. Mas essas medicações que não são para melhorar o sistema imunológico, né, que são as próprias vitaminas, elas não precisam ser tomadas, essas vitaminas não precisam ser tomadas antes de fazer o exame laboratorial, até porque você vai estar em jejum. Estando em jejum, o próprio organismo ele não vai adquirir ou absorver a quantidade de nutrientes que, de fato, está presente naquela cápsula. Mas medicamentos para colesterol, simvastatina, enfim, medicamentos para hipertensão, medicamentos para o diabetes, precisam ser feito consumo, feito uso antes de fazer o exame laboratorial. Tá bom? Vocês sabiam disso? Alguns professora, não, né? quanto à água... A maioria fica sem tomar, né, Marise? Quanto à água, eu não tomava porque eu pensava que era em jejum de tudo. E quanto ao remédio também, eu sou hipertensa, eu não sabia. Pois é, mas aí tu entendeu o que pode acontecer quando você é hipertensa e vai para fazer um exame, dependendo do tempo que você ficar ainda em jejum, aguardando para fazer a coleta, isso pode influenciar. Gente, o calor influencia na pressão arterial, né? Então, é bom a gente estar falando sobre isso, é bom a gente estar tirando essas dúvidas. E quando você tiver condições de conversar com o seu médico, converse. Às vezes, eu digo muito assim, eu tenho um cunhado, marido da minha irmã, que ele é médico, né? E sempre que eu estou com ele, eu faço as minhas consultas em forma de conversa, tipo Maria Dark. Eu faço minhas consultas em forma de conversa. Eu vou começando a tirar minhas dúvidas todas. Tchá, tchá, tchá. E começo a conversar com ele. Apesar de ele não estar no consultório no momento que às vezes a gente está conversando de forma mais informal, mas a gente vai tentando buscar isso. E aí, assim, cadê a minha aluna que iria pegar o resultado do exame? Sumiu. Cadê ela? Eu estou aqui, professora. Ah, tu conseguiu ligar. Sim. Ana Luísa, quanto deu teu triglicerídeo, Ana Luísa? Tu conseguiu achar? Sim, 98. Olha, que coisa maravilhosa. E o LDL? O LDL deu 45. E o HDL? LDL do colesterol. Tá, e o HDL deu quanto? Não, o HDL que deu 45. Ah, por isso que eu perguntei, porque esse númerozinho baixo é do HDL. Eu quero saber o LDL. Então, e o hormônio... Ah, tá aqui. LDL, né? Deu 112,4. Pronto. Vocês estão observando? Quando a gente fala de colesterol, aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre a referência. Triglicerídeo, ele já está em estado de alerta quando ele está acima de 150. No caso da nossa amiga, ele deu 98, ou seja, ele está ótimo. Problemas ou risco de doença cardiovascular advinda de colesterol, ali está muito baixo esse risco. Mas ela tem um LDL, que é o colesterol ruim, que ele ainda está ali meio... Não está bom, porque ele tem que ser até 100.
Até 100. Até 120. Ele está um pouquinho acima. E aí, mas ela tem um HDL, que é o colesterol bom, que ele está dentro do limite. A gente é muito... Eu nunca vi um HDL que seja acima de 100. Eu acho que nem sei se existe, principalmente para mulheres, e principalmente para mulheres nessa idade. Por quê? Porque, volto a dizer, colesterol está intimamente ligado com questão hormonal. Quando a gente chega na terceira idade, geralmente os nossos hormônios, ou nossas taxas hormonais, elas começam a fazer, né? Ou elas caem, ou elas aumentam, ou elas ficam desregularizadas. E aí, geralmente, tem as reposições hormonais e tem aqueles que, com o tempo, ela vai normalizando. E é importante, no caso aqui da Ana Luísa, que ela apresentou um LDL, que é o colesterol ruim, um pouco alterado. Eu, como nutricionista, o que é que eu faria com a Ana Luísa? Eu iria pedir para ela repetir esse exame, sabe por quê? Porque se o triglicerídeo dela deu bom e se o HDL dela deu bom, alguma coisa está errada no resultado do exame do LDL. Isso não quer dizer que ele tá muito alto. Agora, iria fazer uma investigação com ela por conta da questão alimentar. Entenderam? E aí eu queria que vocês tentassem entender uma coisa. Quando a gente fala de hormônio triglicerídeo, a gente está falando em alimentos ricos em carboidratos. Gordura, né? E aí, se eu tenho um triglicerídeo que ele está muito alto, ele está acima de 150, triglicerídeo, tá? Sim. Eu preciso diminuir a quantidade de massas que eu consumo. Isso se o triglicerídeo deu alto. Se eu tenho um LDL, que é o colesterol ruim, que ele deu alto, eu preciso diminuir a gordura que eu consumo. Das frituras, eu preciso diminuir os alimentos que são industrializados, eu preciso diminuir a quantidade de gordura, dessa gordura que eu utilizo sem necessidade, que é no refogado, que é margarina em pão, entendeu? Eu vou começar a diminuir. E eu vou trocar essa gordura ruim por gordura boa, que ela está no azeite de oliva, que ela está no abacate, que ela está na sardinha, que ela está no salmão, entenderam? Raquel levantou a mão. Quer falar, Raquel? Raquel está sem voz. Pronto. Ó, eu sempre faço exame assim por conta própria, principalmente os triglicerídeos. Eu fiz, né? Que é colesterol, o bom e o ruim e triglicerídeos. Tu sabe quanto deu o meu? Diga lá. 262. O triglicerídeo deu 272? 62. Pois é. Está acima de 150. Deu muito mais. E aí, nesse caso da senhora, e aí eu vou dar aqui uma receitinha. A senhora é diabética? Não. Não. Eu só hipertensa. Hipertensa, mas que está com triglicerídeo alto, e aí eu vou dar uma receitinha para a senhora fazer. Não sei se você já ouviu numa outra aula minha. Tomar 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana água de coco com mamão, papaya em jejum. Aí, e essa receitinha para quem tem triglicerídeo alto, mamão, papaya. Gente, não serve o mamão formosa, não serve o outro tipo de mamão. Por quê? Porque o mamão papaya ele tem uma substância chamada papaína, que quando ela está misturada com a água de coco, que está cheia de eletrólitos, né? E minerais, ela vai ajudar com que esse triglicerídeo venha a estar normalizando, baixando. Tá bom? Então, a senhora vai fazer pelo menos um dia sim, dia não, ou pelo menos 2 vezes na semana, em jejum, pegue um coco d'água e bata no liquidificador com mamão papaya. E toma. Aí, se a senhora disser assim, mas eu não gosto dessa mistura que é ruim,
A senhora primeiro tome água de coco, depois come mamão. Lá dentro da barriga vai misturar do mesmo jeito. Né? Então, assim, é uma sugestão para quem tem colesterol alto que não seja diabético, tá? Quando a pessoa tem um triglicerídeo alto, que tem diabetes, a gente realmente tem que dar uma verificada aí, uma outra sugestão para que a gente estar melhorando. Outra coisa também, dona Raquel, com relação aos óleos, né, as gorduras que a senhora utiliza, vamos para o azeite de oliva, vamos embora comer abacate cru, tá certo? E outra, fazer o consumo de ômega 3. A senhora pode fazer o consumo de ômega 3 dentro da sua própria casa, comendo mais sardinha. Não vou falar do salmão, porque o salmão é muito caro, né? E eu não gosto, né? Nem isso, é porque eu não gosto mesmo de salmão. Pronto. Meu cunhado, ele é diabético, ele sempre compra. Nossa, eu não gosto de espécie de peixe nenhum. Eu como, mas... Pois é, e aí sempre que a senhora tiver a oportunidade de comer uma sardinha, de preferência uma sardinha fresca, não aquela sardinha enlatada, vai ser melhor ainda, rica em ômega 3, não fazer frita, fazer ela no forno, tá bom? Tá. Vai ser, mas assim, com relação a isso aí, a mamão papaya e a água de coco, dá certo. Dá muito certo. Vou fazer esse mês todinho, porque em dezembro eu vou repetir esses exames tudinho, que o colesterol total deu 248, né? Aí o HDL deu 38. Baixo. E o LDL deu 43. Tu tem certeza que o LDL deu 43? 43. Pois é, então o que está acontecendo é um reflexo da sua alimentação. Embora diminuir essa quantidade de arroz, diminuir essa quantidade de macarrão, tirar a farinha por um mês. Não. Aí. Informei errado aqui. Eu sei que informou. Pois é o VLDL, que deu 43. E o LDL deu 160. Viu alto, diminuir frituras, trocar essa gordura, não fazer mais refogados. Tá bom? Pois tá. Raquel, me manda esses exames. Viu, Raquel? Me manda esses exames pro meu WhatsApp, a gente vai conversar, manda uma fotinha para mim, depois eu vou te passar umas orientações para ti especificamente, até porque eu tenho umas perguntas para te fazer sobre a tua questão alimentar, que a gente possa estar dando uma modificada, tá? Quem mais? Dona Tereza quer falar alguma coisa? Professora, é questão da sardinha lá. Eu gosto da sardinha lá. Tá, ela é um alimento rico em ômega 3, sim, continua sendo. É da família, não tem um monte de formiga, coisa nenhuma. Aquele óleo que vem na sardinha em lata, ele é um óleo rico em ômega 3, só que tem uma coisa, você não pode consumir aquilo tudo. E também não é recomendável que você faça consumo direto de sardinha em lata. Por quê? Porque é um alimento industrializado, é um alimento que contém conservante e é um alimento que tem muito sódio. Então, se a senhora for uma pessoa que é hipertensa, não é saudável estar consumindo não sou hipertensa, dias. Não, ótimo, melhor ainda. Mas, assim, consumir a sardinha em lata, pode consumir, mas com moderação. Mas eu como só lá uma vez na vida. Quando eu comi a sardinha em lata, é só escorrer esse óleo total, né, a sardinha em lata, ela não pode ser esquentada. Não sei se a senhora sabe disso. Quando eu comia sardinha em lata, eu tirava totalmente esse óleo e fazia uma mistura de tomate, cebola, cheiro verde. Mas o óleo, Marise, o óleo da sardinha em lata, ele é um óleo bom, ele é tipo um azeite de oliva, entendeu? Ele não é um óleo ruim. O problema dele é que você, no máximo, você pode consumir uma colher de sopa daquele óleo na sua comida. E tem pessoas que derramam a lata todinha com óleo e tudo, e fica aquela coisa muito... Mas os conservantes, professora, porque eu penso nos conservantes. Justamente, tem muito conservante, mas aquele óleo também tem muito ômega 3.
Eu tá? elimino o óleo e Só não pode ser esquentado. Aquele óleo não pode ser aquecido. Se ele for Mas a aquecido, sardinha é a pode. mesma situação do azeite de oliva. Porque eu faço Eu com vou molho, depois, tá? Né? E boto a sardinha. então a sardinha faz salada, tipo salada. Eu faço uma salada, eu tiro aquela água, aquele óleo todinho e o azeite de oliva, assim que eu faço. Pronto, também é uma opção, fazer uma salada com atum ou fazer uma salada com a sardinha, fica super saudável, é super nutritivo, além de ter bastante fibras, né? A questão da salada que vai trazendo, então fica uma alimentação muito boa. Quem mais que levantou a mão? Oi, dona Tereza. Não, era sobre a sardinha. Tá, quem mais perguntou? Professora. Dona Ana Luísa. No meu caso, tem que tirar a gordura só. Não é só a gordura. A senhora precisa... Outra coisa, para todos vocês, inclusive Raquel, atividade física. No mínimo, uma caminhada. No mínimo. Professora, atividade física é que eu faço mais na minha vida ultimamente. Mas lá no teu resultado do teu exame está mostrando que na alimentação está pecando alguma coisa. Vamos tirar a fritura, vamos deixar de refogar os alimentos, tá bom? E trocar. Às vezes as pessoas dizem assim, professora, qual é o melhor tipo de óleo? Óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja. Aí eu pergunto, para que tu quer esse óleo? Entendeu? Realmente a gente precisa de ter óleo em casa? É para refogar. A gente não precisa fazer refogado. A gente coloca os temperos cortadinhos já junto com a carne e já bota a água dentro e bota para cozinhar. Refogado, gente, não tem necessidade nenhuma, até porque você perde... Até porque não dá gosto na comida, tu botando aí, que já não vem, a verdura nada já não tem mais no gosto, mas tu refogar já fica muito recozida, assim, aquela coisa. Ele aí se tu botar... Quando você leva para... A gente sabe, gente, que uma gordura, um óleo, ele é muito mais quente do que uma água fervendo, não é? Sim. Ele é muito mais quente. Então, quando você pega uma cebola, um tomate, um alho e refoga, você está, de uma certa forma, agredindo aquele alimento. Naquele vapor que ele sai, ele vai um monte de nutriente embora. Quando você cozinha com a panela tampada, esses nutrientes eles ficam agregados ali dentro da panela. Professora, eu não gosto de comida com caldo. Faz tipo um assado de panela sem gordura. Depois que ela estiver secando o molho, você corta uma cebola e tudo e fica muito bom. Entendeu? Mas não há necessidade nenhuma de fazer refogado de comida. Quem mais levantou a mão que eu não vi? Alguém ainda levantou a mão? Vocês entenderam? Eu gosto de comer muito doce, professor. É mesmo? Aí pega. A senhora é bem magrinha. Então, dona Tereza, logo eu vou querer a senhora me mostrar depois dos seus exames para a gente conversar sobre essa questão desses doces. A gente, inclusive, também... Eu não sei se vocês viram lá que eu botei o livro de receitas. Vocês olharam? Olha lá, já. O livro de receitas, eu acho que foi ontem. Eu tinha realmente esquecido. E o livro de receitas está lá, tem muitas novidades, muitas receitas boas, nutritivas, inclusive de doces, dona Tereza, que vocês podem estar fazendo e que não ficam tão agressivas também. A senhora é diabética, dona Tereza? Não, inclusive ontem na novelinha da SBT, Carinha de Anjo, o Vitor, que era namorado da tia da Carinha de Anjo, fazia brigadeiro de banana, de cenoura e outras frutas, outros legumes mais. Pois é. Então, lá, esse primeiro livro foi o que eu coloquei para vocês, mas a gente tem outras versões também deles, e a gente vai estar compartilhando com vocês. E quando for ano que vem, que a gente vai estar se encontrando pessoalmente, a gente vai levar essas receitas para a sala de aula, já prontinhas, para a gente provar. Okay. E a gente vai conversar sobre cada um. E volto a dizer para vocês, já que a gente ainda está falando sobre questão de colesterol,
A pipoca, que é bom, que Eu ajuda. como, só que eu não acerto a fazer. Por causa da minha panela, não tenho a pipoqueira nem. Tem que ficar sacudindo ela lá de vez em quando. Queima tudinho. É porque a senhora tem que de vez em quando ir lá, pegar no cabo dela, sacudir, para que estão já espocadas subir. É assim, mas vai dar certo. Uma hora dessa vai dar certo. Uma iscazinha de óleo para poder fazer a pipoca, né? Na panela. Senão ela Não vai precisa. estourar. Não? Não precisa. Quer ver? Tentem fazer o teste em casa. Não tem necessidade. Ela não vai queimar. Agora, como eu digo, assim, se às vezes, quando você tem uma pipoqueira geralmente em casa, que você gira em cima e ela vai misturando, os grãos vão descendo e ela não queima. O problema de queimar ou deixar de queimar, independente dela ter óleo ou não ter óleo, ela, se você não estiver ali mexendo nos grãos, realmente ela vai queimar uma parte dela. Mas não precisa. E se você for realmente utilizar o óleo, gente, um fiozinho de óleo é o suficiente. Na verdade, como eu digo, não precisa. Viu? Não precisa. E aí, alguma dúvida? Só voltando aqui sobre a sardinha. Viu, Oi, Raquel. Sobre a sardinha. Eu gosto de sardinha, minha mãe também, o meu sobrinho também gosta muito de sardinha. Mas eu faço o seguinte, ele diz para mim deixar o óleo dela, não usar. Aí eu faço um molho com cebolinha, que ele gosta muito de cebolinha, né? Um pouquinho, e boto uma colherinha do mesmo óleo dela, para não ficar só água. Ótimo, coisa, né? ótimo. Aí eu faço o molho separado, boto cebola, boto cebolinha. Pronto. Continua utilizando. Sardinha, aí dou uma viradinha para um lado para o outro, pronto. Aí pode, não pode? Pode. O que você não pode é ferver o óleo. Ferver o óleo dela. Porque tem pessoas que fazem o quê? Abrem a lata do óleo, colocam dentro de uma frigideira, esquentam, deixam ferver para consumir. E não é. Aquele do jeitinho que está na lata, o único cuidado que você tem que ter é de fazer realmente a limpeza na lata. Tá? Certo. Tá ótimo, não. Gente, passou mais rápido do que eu pensava. Eu estou olhando aqui para o relógio. É uma aula tão boa e os assuntos também que interessam a todos acaba rápido. Pois é, acaba rápido. Eu não sei se vai.